profundo. Não, como é? Eu sou primo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor.
outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto em minhas obras 40 anos descansou-se aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado, e o seu coração não conheceu seus caminhos. E por isso eu jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Não fechei o coração, ouvir a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvir o vosso Deus. Demos glória a Deus onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo. Sem o nosso Espírito que habita em nosso peito dos séculos. Amém. O fel lhe dão por bebida sobre o madeiro sagrado, espinhos, cravos e lança ferem seu corpo e seu lado. No sangue e água que jorram, má terra e céu são lavados. Ó cruz fiel, sois a árvore mais nobre em meio às demais, que selva alguma produz, com flor e frutos iguais. Ó lenho e cravos tão doces, um doce peso levais. Árvore inclina teus ramos, abranda as fibras mais duras. A quem te fez germinar, minora tantas torturas. Leito mais brando oferece ao Santo Rei das alturas. Só tu, ó Cristo, mereces suster o preço do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o Cordeiro imolado banhar
banhaste em sangue fecundo, glória e poder à Trindade, ao Pai, ao Filho, louvor, honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Porque se agitam em túmulo as nações, e os povos intentam vãos projetos. Revoltam-se os reis da terra, e os príncipes conspiram junto contra o Senhor e contra o seu ungido. Quebremos as suas algemas e atiremos para longe o seu jogo. Aquele que mora no céu sorri, o Senhor escarnece deles. Então lhes fala com ira e com sua glória atemoriza. Fui eu quem ungiu meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. E disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-los com cetro de ferro, quebrá-los com vasos de barro. E agora, ó reis, com mais sentido, atendei vós que julgais a terra inteira. Servi ao Senhor com temor, aclamai-o com respeito. Reverenciai-o para que não se irrite e fique perdidos, porque num repente se inflama sua ira. Felizes todos
todos os que confiam no Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E ficais longe do meu grito e minha prece. Oh meu Deus, clamo de dia e não me ouvis. Clamo de noite, para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram os nossos pais, esperaram e em vós nos libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiarem e forem enganados. Quanto a mim, eu sou um verme, não um homem. Sou o opróbrio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade o que Ele o ama. Desde a minha concepção não conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando viu a luz, vós fluinte entregue. Desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço.
cercado, transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e eu posso cantar todos os meus ossos. Eis que me olho e vou ver que se deleita. Eles repartem entre si as minhas restes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha boca, vinde logo em meu sorriso. Da espada libertai a minha boca, e das águas desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim, pobre desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome, meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Damos glória ao Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita no seu peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira, corrigi-me, mas não com furor. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira, corrigi-me, mas não com furor. Vossa flecha em mim penetraram, vossa mão se bateu sobre mim. Nada resta de São meu coração, pois com muito rigor me trataste. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meu pecado me afoga e esmagam, como fardo pesado me oprime. Tiram mal e suporta minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste e abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me arderam de febre, já não há partição no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagando e humilhado demais. Conhecer meu
desejo, Senhor, meu gemido vos são manifesto. Bate rápido o meu coração, minha força estão me deixando, e sem luz meus olhos se apagam, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, foge longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância, meus parentes mantêm-se à distância. Amar o laço meus inimigos, que procura tirando minha vida. Os que buscam manter ameaçam e maquina trações todo dia. Eu me faço de surdo e não ouço, eu me faço de mudo e não falo, semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. Mas sem voz, ó Senhor, eu confio, ouvireis meu lamento, ó meu Deus, pois Ezequiel não zombe de mim, nem se irão se pés me vacilam. Ó Senhor, está quase caindo, minha dor não larga meu momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa, meu pecado me aflige e atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vê atacar sem razão. Quanto há que sem causa me odeiam, ele apaga o bem com o mal. Porque busco o bem me persegue, porque busco o bem me persegue. Não deixei vosso servo sozinho, ó meu Deus, fica perto de mim. Vinde logo trazer meu socorro, porque sois para minha salvação. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelo século dos séculos. Amém. As falsas testemunhas se erguerão e vomitam violência contra mim. Da carta de São Paulo aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas,
obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E, assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento. Pois um testamento só tem valor depois da morte, e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e bodes, junto com água, lã vermelha e isopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham que ser purificadas desta maneira. Mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De fato, Cristo não entrou no santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus, em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como sumo sacerdote, que a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, Cristo deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que esperam. Palavra do Senhor. Foi levado como ovelha ao matadouro, e maltratado não abriu a sua boca. Foi condenado para a vida de seu povo. Ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facinoras. E se deixou-se colocar entre os facínoras. Foi condenado à vida de seu povo. Ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facínoras.
da catequese de São João Crisógono Bispo. Quereis conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos agora a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com o seu sangue. Que dizeis, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Quereis compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte ele brotou. Começou a brotar da própria cruz, e sua origem foi o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrado um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim, aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram o cordeiro e eu recebi o fruto deste sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja. Pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Isto é, pelo batismo e pela Eucaristia que brotaram do lado de Cristo. Pois Cristo formou a Igreja de seu lado transpassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva. Por essa razão, a Sagrada Escritura, falando ainda do primeiro homem, usa a expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne, que São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo. Pois, assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão, enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa. Vede com que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e também nos nutre. Assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz. Também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu um novo nascimento. Não foi nem com ouro nem prata que fostes remidos, irmãos, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Por ele nós temos acesso no único Espírito ao Pai. O sangue do Filho de Deus nos leva de todo o perdão. Por eles nós temos acesso no único Espírito ao Pai.
golpe horrível foi ferida gravemente a Virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Rejeitastes por acaso ajudar inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião? Porque feristes vosso povo de um mal que não tem cura. Esperávamos a paz e não chegou nada de bom. E o tempo de reerguer-nos, mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas e as de nossos ancestrais, pois pecamos contra vós por amor do vosso nome. Ó Senhor, não nos deixeis, não nos deixeis que se profane vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos. E este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Na ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher chamada mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado.
Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o abriram e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda acima da cabeça de Jesus. Puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, esta segunda parte da Quaresma, a qual estamos na Semana Santa e refletindo sobre este texto sagrado, texto de divina inspiração, que fala sobre o autor da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos perceber como a pessoa de Pilatos, pessoa de Barrabás, a pessoa do Cirineu e, acima de tudo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta cena, eu quero destacar a pessoa de Simão de Cirene, um africano que, talvez por devoção, ao ir a Jerusalém, a cidade santa, se depara com um momento triste em sua vida e se junta ao ser solidário com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque ele queria, ou talvez soubesse, mas ele foi obrigado a carregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem que deixou seus afazeres por obrigação e carrega, juntamente tem a sorte de carregar a cruz daquele que é autor da sua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que todos nós fizemos uma bela caminhada espiritual neste tempo de Quaresma, esse tempo de Semana Santa, e que assim, essa experiência que fizemos foi para nos encontrar com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E este encontro não é por obrigação, assim como fizeram com Cirineu, mas estamos aqui e fizemos esta caminhada para livremente abraçar a causa Cristo e assim carregar a nossa cruz a partir do nosso batismo, carregar esta causa tão importante do reino de Deus e acolher o reino do Senhor, não as propostas deste mundo representadas pela pessoa de Barrabás, mas queremos levar o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo de livre e espontânea vontade, na caridade, no amor, e assim que o Senhor Deus nos ajude a ser solidário nessa perspectiva de ser solidário com nossos irmãos e irmãs e ser um cirineu da vida, mas um cirineu livre, que possa ver livremente os problemas dos outros e ser solidário, ser um Cristo na vida daqueles que sofrem livremente.
seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já a minha mãe me concebeu. Mas vos amais em corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir canto de festa e de alegria, e exultarão os meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. O Senhor, não me afastais de vossa vida. Retirei de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transeados. Da morte como pena libertai-me a minha língua, exaltará a vossa justiça. Abris meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vós sagrados sacrifícios, e se oferta um holocausto juventais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezei um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém em seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos, oblações e vosso altar. Demos glória ao Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Deus há de vir para julgar. Erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima.
Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, e enchi-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos e tornai-a conhecida. O Senhor mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá lá das montanhas de Temã e virá lá do santo de Farã. O céu se enche com a sua majestade e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, saem raios de suas mãos. Nela se oculta o seu poder como no véu, seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo vós saístes, para salvar o vosso povo, vosso ungido. E lançastes pelo mar vossos cavalos, no turbilhão das grandes águas. Ao ouvi-lo estremecem-me as entranhas e tremem os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ossos e meus passos vacilaram. Confiante eu espero o dia da aflição que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê seu fruto, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos sua comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto em meu Deus, meu Salvador. O meu Deus é meu Senhor, é minha força e me faz ágil como a corça. Para as alturas me conduz com segurança ao cântico de salmos. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz.
Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia a sua palavra e as derrete. Sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente até a morte de cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça, diante dele enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos.
ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar, lá do alto com uma luz resplandecente, a iluminar a quanto jaze entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os seus passos, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da culpa, o motivo do crime de Cristo, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Como comunidade de fé, elevemos a Deus as nossas preces. Vamos responder dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até a morte por nosso amor, ensinai-nos a obedecer sempre à vontade do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, nossa vida, que morrendo na cruz, destruístes o poder da morte e do inferno, ensinai-nos a morrer convosco, para merecermos também ressuscitar convosco na glória. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Rei, que fostes desprezado como um verme e humilhado com a vergonha do gênero humano, ensinai-nos a imitar a vossa humildade salvadora. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor dos seres humanos, vossos irmãos e irmãs, fazei que nos amemos uns aos outros com a mesma caridade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Salvador, que de braços abertos na cruz quisestes atrair para vós a humanidade inteira, reuni em vosso reino os filhos e as filhas de Deus dispersos pelo mundo. Senhor, tende piedade de nós.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.